Fala galera, beleza? Começou o Campeonato Brasileiro e ontem já tivemos algumas surpresas. Eu acompanhei principalmente o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo foi uma surpresa para todo mundo aí que aposta, que faz seus jogos aí durante a semana. O Fortaleza fez algo que somente algumas pessoas poderiam acreditar nisso, aquelas que jogam mais com a emoção mesmo, menos com os dados. O Fortaleza não jogou bem. O São Paulo jogou melhor que o Fortaleza, porém quem define a questão da partida são os gols. E o Fortaleza acabou fazendo 2 gols no São Paulo e pegou muita gente de surpresa. Assim também como o Fluminense foi surpreendido pelo Red Bull Bragantino e com certeza isso atrapalhou muito muitas apostas que o pessoal fez aí para as partidas de ontem, né? E agora vamos analisar as partidas de hoje, dia 14/4. Vamos analisar agora as partidas de hoje do Campeonato Brasileiro. Então eu vou abrir a tela aqui do computador para a gente estar dando uma olhada nas partidas de hoje, beleza? Então já estou aqui com a partida de hoje, ó. Temos Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras. Cara, não dá pra gente apostar em todas as partidas, tá? Não, você pode apostar? Pode. Eu acho que... Só que a gente tem que usar menos a emoção e mais os dados, tá? Tem partidas muito difíceis aqui, tá? Não é só a questão de apostar em vitória, mas também tem jogadores pontuais que a gente pode estar utilizando para aumentar a nossa odd, né? E assim a gente ter o melhor ganho apostando menos, tá? Então essa é a ideia, a gente ter um maior rendimento, só que com isso a gente tem que apostar com inteligência. Não adianta você com emoção pegar todos os jogos e apostar, a gente tem que entender as partidas, tá? Jogos chaves para mim no dia de hoje Atlético Paranaense e Cuiabá, tá? O Atlético Paranaense é franco favorito para a partida, não só porque tem um elenco melhor, vai jogar em casa, tá? Não tem rodada de meio de semana de competições internacionais, caso Sul-Americana, que tanto o Atlético quanto o Cuiabá estão participando, mas o Atlético ele tem um elenco superior ao Cuiabá. Não vai poupar ninguém, né? Tem alguns jogadores machucados, mas não vai poupar ninguém. Vamos até dar uma olhada aqui. Deixa eu clicar aqui no jogo do Atlético Paranaense. Se for para apostar em placar, em resultado, vitória do Atlético. Isso quase certeza, não é garantido que vai ser vitória do Atlético, não, porque futebol tem suas surpresas, mas se fosse eu apostando aqui em resultado, vitória do Atlético contra o Cuiabá, tá? Colocaria também mais de 3 finalizações pro Atlético, mais de 4 escanteios pro Atlético durante a partida, tá? Mais de 2 cartões pro Cuiabá, eu colocaria, tá? A probabilidade do Cuiabá ficar mais recuado, marcando, tentando travar bastante o jogo é grande para poder evitar a derrota. Vai ser um time que vai jogar fechadinho, vai tentar sair no contra-ataque. E o Atlético Paranaense é um time muito compacto, que sobe muito bem e com isso muitos jogadores rápidos, né? O Coelho, tem o Mastriani, os laterais que sobem muito, que é o Godoy lá pelo lado direito e o Esquivel pelo lado esquerdo sobe muito bem. Então são jogadores que sofrem muitas faltas. Tem o camisa 10 do Atlético Paranaense, o argentino. Nossa, me fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele é um jogador interessantíssimo. Então, que a gente pode tá de olho nele na partida. Então eu apostaria aí em finalizações do Mastriani, em escanteios, mais de 4 escanteios pro Atlético na partida e mais de 4 cartões amarelos, 4 cartões pro Cuiabá na partida também. Então são boas opções aí. Outro jogo chave que eu acredito que seja na rodada é um jogo extremamente difícil, né? Mas é o jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians não vem bem, mesmo tendo ganho durante o meio de semana, mas a equipe que eles enfrentaram é muito fraca, não leva nem em consideração. Agora de fato eles vão ter um desafio logo nesse início de Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. Você vê, durante o Campeonato Brasileiro a gente vai ver que tem vários confrontos muito difíceis. Corinthians e Atlético Mineiro é um deles.
O Atlético Mineiro ano passado perdeu pro Corinthians. Aí. Só que o Corinthians hoje, por mais que tenha melhorado, ainda é uma equipe muito limitada. Se a gente for puxar as escalações aqui, as formações, ó, você viu uma diferença muito grande em termos de qualidade. Só que o Corinthians ele vai jogar em casa. A torcida não vai admitir um Corinthians muito covarde, recuado. E isso vai dar espaço para o elenco do Atlético Mineiro, que é mais qualificado. Sem dúvida nenhuma, o elenco do Atlético Mineiro é muito mais qualificado que o do Corinthians. Paulinho e Hulk vão para a partida, tá? Olha só esse meio de campo: Zaratio, Alan Franco, Batalha e Gustavo Scarpa. Eu acredito que o Alan Franco não vai para o jogo, vai estar entrando o Igor Gomes, tá, para jogar nessa posição aqui. Mas ainda assim é uma equipe muito forte. E para essa partida aqui, eu colocaria mais de 2 cartões para a equipe do Corinthians, jogando em casa, porque por mais que jogue em casa, na hora do Atlético Mineiro atacar, ela vai querer matar as jogadas e com isso vai sofrer cartões, tá? Então eu colocaria mais de 2 cartões para a equipe do Corinthians. Eu colocaria 3 finalizações aqui do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Hulk e Paulinho finalizam muito. Eles recebem muito essa bola para poder estar finalizando. Se o Igor Gomes estiver em campo e o Gustavo Scarpa principalmente vai estar em campo, eles finalizam muito de fora da área. Então, pelo menos 4 finalizações só no primeiro tempo o Atlético Mineiro vai, mesmo jogando fora de casa, porque é um time que é superior, sabe disso. Vai tentar controlar mais o jogo, porque o time do Corinthians vai querer dar mais velocidade, ainda mais porque vai ter o Wesley pelo lado esquerdo e o Romero pelo lado direito, que o Romero ele é por mais que não seja muito bem tecnicamente, ele tenta acelerar o jogo o tempo todo para buscar o Yuri Alberto. E certeza que eles vão tentar segurar o jogo e tentar no contra-ataque. Essa vai ser, mesmo jogando em casa, para não ficar totalmente segurando a partida lá atrás, o Corinthians vai tentar o tempo todo sair com velocidade. O que vai fazer com que o Atlético Mineiro também possa ter cartões no primeiro tempo. Colocaria pelo menos mais de um cartão, 1,5 cartão no primeiro tempo para o Atlético Mineiro. Que são boas, são apostas. Então colocaria aí na partida 4 finalizações, acima de 4 finalizações para o Atlético Mineiro. Pelo menos na partida, no mínimo para o jogo, as duas equipes em conjunto, pelo menos 5 cartões, mais de 5 cartões, tá? E o Corinthians com pelo menos acima de 3 escanteios na partida também, tá? E o outro jogo interessantíssimo dessa rodada é Cruzeiro e Botafogo. Por quê? As equipes não vão bem e elas vão querer dar resposta. Principalmente o Cruzeiro, que vai jogar em casa, vai querer dar resposta pro seu torcedor. E se você for observar durante os últimos jogos dessas duas equipes, não em si só o confronto entre eles, mas as últimas partidas, o retrato das últimas partidas que eles fizeram, as duas equipes sofrem muitos gols. E isso faz com que, não porque o ataque de ambos são muito bons, mas a fragilidade da defesa vai fazer com que tenha gols de ambos os lados. Então, ambos marcam, isso é óbvio nessa partida aqui, ambos marcam nessa partida. O time do Cruzeiro é um time muito faltoso, então, pelo menos na partida, pelo menos acima de 3 faltas cometidas, 4 faltas aí cometidas pelo Cruzeiro. Vamos colocar cartões até melhor, pode colocar acima de 4 cartões da equipe do Cruzeiro na partida, tá? E com isso, fazendo um conjunto desses 3 jogos, você vai ter uma odd legal para tá fazendo seu jogo aí só que seu jogo com inteligência. A gente tem que analisar aqui essas questões, são questões que a gente tem que pegar com bastante inteligência, a gente não pode ir com emoção. Porque se eu fosse pegar todas as partidas aqui, cara, eu poderia ir com a emoção, mas um detalhe faz com que eu perca um dinheiro legal aí na aposta. Então, pegaria 3 jogos. Uma dica que eu dou: pegue algumas equipes padrão. Se você, por exemplo, você torce pro Atlético, torce pro Flamengo. Se você torce pro Flamengo e conhece muito bem a equipe do Flamengo, você vai entender a situação do jogo. E isso vai fazer muita diferença para que você não perca a sua aposta. Você pega, pelo menos, para você faturar bem, para você
perder menos dinheiro e ganhar mais do que perder. Pegue 3, 4 clubes no Campeonato Brasileiro, acompanhe bem essas equipes, tá? Para você entender o melhor tipo de jogo que você pode fazer. Porque você vai entender o jogador dessas ambas equipes. Você vai começar a ter um retrato legal do campeonato. E você vai deixar de jogar por emoção e passar a jogar exclusivamente por dados, tá? Eu tô fazendo aqui utilizando o site aqui, mas futuramente eu vou estar montando uma planilha, uma tabela, tá? Para detalhar mais isso, os jogadores, equipes, confrontos, vai ser muito mais fácil, tá? Eu posso estar abrindo aqui, ó, para mostrar mais aqui para vocês, mas para deixar muito mais claro, eu vou estar montando uma planilha, tá? Só que esse jogo também é uma partida crucial, assim como Corinthians e Atlético Mineiro, e Atlético Paranaense e Cuiabá, tá? Então, são esses 3 jogos que eu indico, tá? Para vocês estarem apostando e tendo um ótimo resultado aí nesse domingo com a aposta, tá? Vamos ver quanto que eles estão pagando aqui. Se mostra. Aqui não mostra quanto que eles estão pagando, mas para mim o favorito nessa partida aqui é o Cruzeiro, porque joga em casa. O time do Botafogo não vai bem. E para mim ambas equipes marcam, tá? Então vamos lá. Só para voltar aqui. Ambas equipes marcam. Cruzeiro e Botafogo. No mínimo 4 cartões nessa partida, tá? No mínimo 4 cartões nessa partida. No mínimo 4 cartões nessa partida do Cruzeiro e Botafogo. E no mínimo 5 escanteios no jogo. Eu colocaria isso. Atlético Cuiabá. Colocaria pelo menos 3 finalizações do Mastriani. O ataque joga muito. O ataque do Atlético Paranaense é um time muito ofensivo jogando em casa. No mínimo 5 faltas do Cuiabá durante a partida toda. No mínimo 5 cartões no jogo todo entre ambas as equipes. E aqui não acredito que o Cuiabá marque, tá? Acho que o Atlético Paranaense vai sair sem sofrer gols, então só o Atlético marca, então pelo menos mais de um gol do Atlético Paranaense nessa partida, tá? E Atlético Mineiro e Corinthians é outro jogo que eu indico vocês fazerem as suas apostas com o Atlético Mineiro. Se fosse para escolher um vencedor, eu colocaria o Atlético Mineiro, porém aqui não vamos em resultado, não acredito que seja a melhor opção de aposta. O resultado dessa partida eu colocaria mais de 5 cartões na partida, mais de 4 escanteios na partida e pelo menos 4 finalizações do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Acho que seria com esses 3 jogos, você estava montando esse joguinho, essa combinações desses 3 jogos, eu acredito que você vai ter uma odd muito boa aí para estar apostando. Beleza? Até a próxima. Se inscreve, não deixa de curtir esse vídeo. A gente está começando o canal, a gente vai estar estudando cada vez mais as equipes, trazendo bastante dicas para vocês. E a dica que eu dou para você mais uma vez: escolha 4 times do Campeonato Brasileiro, entenda muito bem essas equipes e com isso você vai entendendo o campeonato e essas equipes e vai montar uma estratégia muito bacana aí para você estar apostando. Beleza? Grande abraço, até a próxima, vamos junto!